recriar as fotos do Homem-Aranha dentro do Minecraft. E pra gente começar, eu vou usar aqui o nosso jogo Filme do Homem-Aranha, que eu fiz um vídeo mostrando como eu recrio o filme do Homem-Aranha dentro do Minecraft. Vamos colocar aqui jogar. E enquanto o nosso Minecraft vai carregando, é hora de deixar muito like nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Vamos entrar aqui no single player e criar um novo mundo chamado pôster. Só que antes eu vou escolher o pôster que a gente vai usar. Então eu vou procurar aqui pôster Homem-Aranha 1 e a gente vai recriar essa imagem aqui. Então eu vou entrar aqui no meu mundo do filme, porque a gente já tem a cidade de Nova York. E agora a gente precisa encontrar algum prédio muito alto, que não é muito difícil aqui no mundo da cidade. Por ser um prédio alto e espelhado, eu decidi que vou usar esse daqui. Vamos começar então pegando aqui um model block, porque esse aqui a gente não vai ter que fazer animação nenhuma. A única coisa que a gente vai ter que fazer é a posição. Vamos colocar ele aqui e vou colocar o emoticon que a gente pode fazer os movimentos nele, certo? Primeira coisa, vamos colocar aqui a nossa skin do Tobey Maguire. Eu vou entrar aqui, pegar minha skin, jogar pra dentro do Minecraft. Está aqui nosso Tobey Maguire. Só que tem um problema muito grande, né? Será que alguém tá percebendo o que tá faltando aqui? Eu vou precisar entrar dentro da pasta do nosso Minecraft, entrar nas configurações do Blockbuster e jogar o que a gente precisa ali dentro. Agora é só a gente adicionar no rosto dele o olho. Perfeito, aqui está nosso Tobey Maguire. Eu vou pegar ele e deixar um pouco mais pro alto, porque na foto ele tá muito no alto e essa altura aqui tá boa. Agora a gente só pega aqui, faz a posição dele. Vou mudar aqui o peitoral, a gente tem que imaginar como se ele tivesse assim, ó. Aí esse braço dobrado. Pronto, deixei aqui mais ou menos a posição que ele fica no pôster. Agora a gente gira, deixa um pouco mais perto, assim, ó. E vamos deixar de dia do jeito que tá, porque o segredo vem depois. A gente tem que fazer alguns ajustes também enquanto a gente tá fazendo a nossa foto. Na verdade, que eu acho que eu vou trocar uma pequena coisa aqui. Nossa, agora fala agora. Vamos colocar mais ou menos assim e vamos tirar um print. Agora vem a parte de tratar a imagem. Vamos vir pro Photoshop e vamos colar aqui em cima do pôster original. Vamos fazer aqui assim, ó. Agora vamos dar uma alaranjada. Tá bom, já vou avisando a vocês que eu não sou muito bom no Photoshop. Eu vou fazer aqui de um jeito rápido, talvez. Vamos pegar aqui, ó, e vou deixar alaranjado essa parte aqui. Tudo meio alaranjado, assim, pá, beleza. Agora a gente vem aqui, ó, em cor. Pronto, beleza, é isso. Tá feito o nosso primeiro pôster. Eu vou fazer o pôster de cada filme. Então vamos colocar aqui, ó, pôster espetacular Homem-Aranha 1. E esse aqui é o pôster principal. Só que tem um pequeno problema, eu não tenho essa skin no Minecraft. Então eu vou entrar aqui no meu grupo do Discord, vou marcar todo mundo. Galera, alguém aí tem a skin do Andrew? Beleza, vamos mandar e torcer pra alguém me responder. Rapidamente, alguns inscritos já mandaram aqui que tinham as skins, mas o Falcon foi o primeiro. Muito obrigado, Falcon, você é demais. Já vamos pegar aqui, ó, copiar a skin. E agora a gente precisa encontrar algum lugar legal pra fazer esse pôster que tá aparecendo aí. Tá bom, basicamente tá de noite e a gente precisa encontrar algum lugar que fique a cidade de fundo. Pra isso, a gente vai ter que aumentar a nossa distância de renderização pra 30, pra gente conseguir ver a cidade toda de fundo. Beleza, aqui fica perfeito. Vamos dar um barra up 1. A gente consegue colocar um bloco aqui e vamos colocar o nosso querido Homem-Aranha aqui em cima. Só que você precisa olhar pra gente. Beleza, feito isso, vamos selecionar aqui, colocar algumas pedras luminosas pra iluminar o nosso Homem-Aranha, que ainda não é Homem-Aranha. Vamos colocar a skin dele. O bom é que esse aqui a gente não vai precisar fazer basicamente nada, e muito menos botar o olho, fazer uma posição diferente. A gente só vai baixar aqui um pouco a cabeça dele assim. Vamos mudar o nosso FOV pra 30. E agora a gente seleciona certinho onde a gente vai colocar o nosso Homem-Aranha. E aqui dá perfeito. Vamos tirar um print. Voltamos pro Photoshop, a gente cola aqui por cima. Vamos dar o zoom aqui um pouco maior, um pouco menor, na verdade. Vamos deixar o zoom assim. Pronto, beleza. A gente ajusta aqui o filtro agora. Vamos colocar um pouco mais de exposição, contraste, aumentar um pouco aqui as cores da nossa imagem e colocar mais nitidão e redução de ruído. E aqui está o nosso segundo pôster. Só que tem um detalhe, vamos colocar a logo que tá faltando. A gente coloca aqui, ó, vamos encaixar a nossa logo bem aqui assim. Tá perfeito, segundo pôster. E é claro que não poderia faltar o Tom Holland. Vamos colocar aqui, ó, Homecoming Spider-Man pôster, digitei até errado. E a gente pode escolher aqui um agora. Olha, esse aqui é legal, hein? E esse aqui vai ser um grande desafio. Tem a Torre dos Vingadores, o Homem de Ferro, mas eu adoro um desafio. Pra fazer esse pôster, precisei vir aqui em um mapa diferente, com a Torre dos Vingadores no fundo. E tá meio desatualizada, né? Mas tudo bem. Vamos encontrar um ângulo que fique mais ou menos parecido com o pôster. E pode ser exatamente aqui, ó. Nossa, tá muito parecido. Tá muito parecido. Tá, vamos começar então primeiro pegando aqui o nosso Homem-Aranha. A gente vai pegar e colocar ele
ele exatamente aqui. Eu acho que tá bom. Pro Homem-Aranha, vamos começar aqui fazendo a posição dele. Eu vou pegar esse braço aqui e já jogar pra trás. E também um pouco aqui pra esse lado. Vamos envergar aqui um pouco o corpo dele. A cabeça, ele vai estar olhando um pouquinho assim, um pouco pra esquerda. E o braço esquerdo dele parece que ele tá querendo agarrar alguma coisa. Tá com os dedos abertos, mano. Vamos deixar ele mais assim, desse jeito. E a perna direita dele é só a gente jogar pra frente assim, dobrar um pouco o joelhinho. Desse jeito. Tá feita aqui a posição do nosso Homem-Aranha. Só que agora falta o Homem de Ferro. E o grande problema é que eu também não tenho nenhuma skin do Homem de Ferro. E por isso, novamente, vim no meu Discord e perguntei se alguém tem a skin do Homem de Ferro. E aí o Giga falou que ele tinha. E aí o inscrito Giga, junto com seu amigo Gil, fizeram essa skin linda aqui do Homem de Ferro. Valeu, Giga e Gil, muito obrigado. Vamos fazer aqui a posição do Homem de Ferro, que é mais fácil que andar pra frente, né? É só a gente basicamente deitar ele. Mas a gente vai ter que deitar ele assim. E aí ele vai aqui e girar. Ih, não é tão fácil não. Nossa senhora! Aqui, pronto, o Homem de Ferro vai estar aqui. A gente cria a pose, coloca ele olhando pra frente, levanta aqui um pouco isso aqui, afasta um braço, afasta as pernas e tá na mão. Olha só aqui o nosso pôster de Homem-Aranha de volta ao lar. Eu ia falar assim, volta pra casa. Vamos tirar aqui o print. E agora a gente continua dentro do Photoshop. Já vamos colocar aqui o nosso pôster na posição certa, que no caso é essa aqui. E vamos fazer primeiro a teia do Homem-Aranha. Vou pegar aqui um pincel pequeno na cor branca e vamos puxar a teia do Homem-Aranha. Tá feito, aqui tá a teia. Eu vou até tirar o excesso aqui. E falta também o fogo dos propulsores do Homem de Ferro. Então já vamos pegar aqui o primeiro, eu vou diminuir bastante. E aqui está, fogo 1, fogo na mão e fogo em tudo. Vamos juntar e tirar os excessos. Agora a gente junta tudo e vamos fazer um tratamento de imagem. Vamos deixar ela um pouco mais clara, um pouco mais com contraste. E claro, muito mais viva, com muito mais cor. Vamos aumentar a vibração, a saturação, colocar mais nítido, reduzir ruído. E aqui está o nosso pôster de Homem-Aranha sem volta pra casa. Então pra começar hoje eu vou entrar aqui no Minecraft desenho do Homem-Aranha. E agora dentro do nosso Minecraft de desenho, fica muito fácil adivinhar, né? Homem-Aranha no Aranha Verso pôster. E aqui a gente tem vários, só que o mais legal, o mais clássico pra mim é esse daqui, onde tem o Miles, a Gwen e o Peter Parker. Então vamos fazer primeiro as posições. A gente pode pegar uma rua qualquer, como essa daqui, por exemplo, e a gente vai colocar primeiro o Miles no meio. Então já vamos colocar aqui um model block no emoticon, tá? Primeiro a gente vai fazer a posição dele. A gente vai colocar aqui os braços para trás, meio assim, e um pouco dobrado. Pronto, e aqui tá uma pose até que bem parecida do Miles. Ó, deixa eu baixar aqui um pouco a cabeça dele. Gostei! O Miles tá bem feito. Agora só falta, vamos fazer primeiro o Peter Parker aqui embaixo, tá? A gente precisa encontrar algum lugar que fique bom. Eu acho que esse é o lugar. Tá, a gente vai fazer aqui. Complica um pouco que ele tá meio de costas assim, e aí ele faz a dobra do... Nossa, que posição é essa? Que na vida real fica normal, no Minecraft fica muito esquisito. Nossa, tô perdido pra fazer. Calma aí. Beleza, é assim. Aí aqui a cabeça a gente levanta. Olha aqui assim. Beleza, isso aqui é pra cima, segurando a teia. Perfeito. Esse aqui a gente joga pra lá, com a mãozinha pra cá assim. Perfeito. A perna esquerda, ele tá chutando pra frente, só que na diagonal assim. E essa perna direita tá dobrada, meio que pra trás e virado assim. Tá, é isso. Essa aqui é a posição do Peter Parker. Nossa senhora, a gente gira aqui. Perfeito, tá ótimo. Só falta agora a Gwen. E pra gente fazer a Gwen, a gente tem que usar o corpo da Alex. A Gwen tá bem simples. Ela tá com o peitoral assim um pouco pra trás. Bota o rosto pra frente, virado pra cá. Esse braço esticado lá pra trás. Esse aqui virado aqui. Perna esticada igual uma bailarina pra cá. E essa aqui dobrada pra trás, um pouco pra frente assim. Perfeito. Essa é a posição da Gwen. A gente só gira ela um pouco aqui. E tá pronto, galera. Esse aqui é o Aranha Verso. Vamos colocar mais pro lado? Só que tá zero Aranha Verso, né? É Minecraft Verso com Steve e Alex. Agora vamos fazer isso aqui virar um pôster de verdade. Vamos trocar as skins. Vamos colocar aqui a Gwen, o Peter Parker. Olha só. E por último, e não menos importante, Miles Morales. Só que tem um problema, galera. Aqui a gente não tem ele com o moletom por cima. A gente tem só ele normal. Mas tem HD e tá muito bonito. Então já vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar pra carregar bastante o fundo. Beleza, agora sim. Vamos colocar aqui num FOV menor. E agora vamos para o Photoshop. Vamos colocar aqui por cima a nossa imagem. Será que não vai caber? Tá, eu vou fazer assim e vou usar a maravilhosa inteligência artificial pra completar o que tá faltando. Perfeito! E agora, galera, vai falar que não tá igual. Ó, ó,
ó. Não tá muito parecido? A gente só pega isso aqui, ó, copia do original e colocamos no nosso. Pra isso, pra encaixar, vamos fazer um tratamento de imagem, deixar ela muito mais clara, com mais luz. Tá, eu acho que exagerei um pouco aqui. E tá pronto! Esse aqui é a nossa versão de Aranhaverso. Seguindo a ordem, o próximo é um filme que eu gosto muito, Homem-Aranha 2. E se tem um pôster que é muito bonito, é esse, velho. Que tem... Olha os detalhes, mano. Tem o Dr. Octopus, ele aqui com a Mary Jane. Não vai ser nada fácil recriar no Minecraft pensando agora. Pra isso, vamos usar agora o nosso Minecraft filme do Homem-Aranha. Pra quem não sabe, eu já recriei o filme dentro do Minecraft também. A primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar o clima mais alaranjado. Não, esse aqui foi muito escuro. Beleza, mais um pôr do sol alaranjado. Vamos usar o model que a gente criou na primeira parte. Vamos colocar aqui o Homem-Aranha. Beleza, e ele vai estar virado pro pôr do sol. Pronto, ele vai estar virado pra cá. Agora o que complica é que a gente vai ter que colocar a Mary Jane aqui junto. Vamos começar então fazendo aqui a pose do Homem-Aranha. Ele vai estar totalmente pra frente, com esse braço esticado pra cá, dobrado aqui. Beleza, só que ele vai estar mais assim. E o rosto dele pra cá. Nossa senhora, é isso? E esse braço pra trás, essa perna pra frente, dobrada, e essa outra perna a gente não consegue ver, então eu vou deixar ela pra trás assim, ó. E agora a gente vai ter que encaixar a Mary Jane aqui no meio. Eu vou pegar então mais um model block e vou colocar aqui na frente, só que como o Alex, pra ficar menor. Eu vou pegar uma skin qualquer aqui de Mary Jane, só pra gente conseguir enxergar melhor, tá? Agora a gente tem que encaixar ela aqui. Vai mais pro lado. Beleza, é mais ou menos assim. Vamos mudar um pouco a cabeça do Homem-Aranha agora, só pra ele sair assim. Olha só, a posição dela é basicamente ela virada pra cá, com o rosto pra lá e com essa mão segurando o Homem-Aranha. Só que aqui no Minecraft não vai ter como, porque o bracinho dela não consegue. Eu vou dar até uma esticada assim, ó. Vai um pouco pra frente assim, só pra tocar no Homem-Aranha pelo menos. E é isso. Vamos deixar aqui numa posição que a gente consiga mexer legal. E vamos tirar o print. Dentro do Photoshop eu vou colocar aqui a nossa imagem por cima. Vamos dar o zoom. Ó, eu acho que tá perfeito. Eu vou pegar agora uma thumbnail de Menino Aranha. Vou selecionar só aqui o Dr. Octopus, porque eu vou colocar ele no reflexo da lente do Menino Aranha. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Beleza, coloquei assim dessa maneira. Eu vou colocar ele laranja e vou colocar desse jeito assim, ó. Pronto. Eu vou pintar esse outro olho dele aqui de amarelo também. E vou deixar tudo meio alaranjado também assim, ó. Pronto, tá aqui. Pôster de Homem-Aranha 2. O nosso próximo vai ser mais Photoshop do que qualquer coisa. Então eu vou colocar aqui, só fazendo a posição aqui na cidade de noite. Já vou colocar aqui a skin e tá aqui. Só que, mano, fica muito escuro. Eu vou colocar aqui como se fosse um estúdio. Vamos colocar umas luzes assim, ó, pra gente conseguir ver melhor. Agora a gente consegue ver o uniforme com todos os detalhes possíveis. E pra nossa posição, a nossa não, né? A posição do Homem-Aranha. Vamos dobrar aqui um pouco os braços pra frente. Já vamos jogar aqui tudo pra trás e pro lado. Ele tá mais ou menos assim. O peitoral dele tá pra cá. O rosto dele olhando pra frente. Perna direita trocada pra frente. E agora começou a chover só pra nos atrapalhar. Ah, que ele fez uma perna aqui. Ele deixou a perna muito alta aqui. Isso aqui muito pra cá. E esse aqui pra cá. Só que pro meio assim. E esse aqui também bastante dobrado pra cá. Só que aberto pra cá e fechado aqui, assim, perfeito. Essa aqui tá uma posição boa do Andrew Garfield. E eu gostei também da iluminação desse jeito. Eu vou chegar aqui um pouco mais perto. Perfeito. Agora a gente volta pro Photoshop e vamos colocar a nossa imagem por cima. Eu acho que tá bonita, hein? Não é por nada não, mas eu acho que tá bonita. Se a gente for comparar assim, ó. Fala. Ó, gostei. Tá, basicamente a gente precisa de raios, que são os raios do Electro. Vou colocar uns raios bem simples aqui, assim, ó. Vou colocar um aqui assim e alguns passando aqui atrás dele, assim. Pra isso eu vou ter que recortar a parte dos raios. E pra deixar mais forte eu vou fazer uma maneira que eu acho que não é a melhor opção, mas desse jeito funciona, que eu vou duplicar várias vezes o mesmo raio pra ficar forte. E o da frente também assim. Vou mexer um pouco aqui na qualidade da imagem e tá na mão o nosso pôster de Espetacular Homem-Aranha 2. Eu gostei demais. Esse daqui a gente não precisa nem de cidade. Vou fazer direto aqui no Chroma Key e vou mexer tudo no Photoshop. Vamos começar pelo Homem-Aranha, que ele basicamente não tem nenhuma posição, né? Ele só tá virado assim, com esse braço aqui um pouquinho pra trás, esse aqui um pouquinho mais ainda. E aí ele tá com a cabeça erguida e olhando pra lá. Esse é o Homem-Aranha. Vou até deixar ele meio assim, ó. Pronto. Mistério fica um pouco mais atrás e já tá não tá tão amigável, né? O rosto dele é virado aqui pro outro lado, só que a mão um pouco pra frente. Caraca, que pôster simples. Pensando aqui agora, né? E agora do outro lado, a gente coloca Nick Fury. Só que eu vou deixar ele mais aqui. Tá, o Nick Fury, ele tá mais assim. E olhando pra
cá, olhando pra cima. E vai estar segurando uma pistola, que eu não vou botar a pistola porque tá sem model de pistola e eu não vou atrás de model agora. Vamos só colocar que ele tá com o braço pra cá. Pronto, ó, perfeito. Vamos começar então colocando primeiro o Homem-Aranha, que também tá sem olho. A gente vai ter que colocar o model do olho. Perfeito, aqui tá o olho do Homem-Aranha. Tá encaixado, tá um pouco pra fora, tá, mas na foto não vai dar pra perceber. Desse lado do Nick Fury não tenho nenhuma skin do Nick Fury em HD. E agora já é meia-noite, ninguém vai conseguir me entregar nenhuma skin bem feita agora. E desse outro lado, mistério. Talvez esse seja o pôster de maior desafio, porque vai ser totalmente no Photoshop. Vamos colocar aqui no ângulo que a gente quer, que é mais ou menos esse daqui. Agora pronto, colocamos eles aqui assim. Fechou. O fundo verde a gente já tira. E agora a gente vai ter que dar uma viajada igual tá ali no pôster, né? Ó, primeiro a gente vai ter que colocar o símbolo do Homem-Aranha atrás. Então vamos colocar aqui o símbolo atrás. Caraca, mano, isso aqui vai ser trabalhoso no Photoshop. Galera, eu ia colocar alguns detalhes aqui atrás, mas não vou colocar, senão vou ficar muito tempo fazendo a mesma imagem. Eu acho que ficou o pior dos quatro, pra ser sincero. Homem-Aranha 3 Wallpaper. E aqui a gente já tem um clássico, mano, que é como o Homem-Aranha com a roupa preta, olhando no espelho pra roupa vermelha. Isso aqui não vai ser fácil fazer, não vai ser nada fácil. Mas tem que ser esse aqui, ó, que esse aqui é o pôster, grandão. Mano, eu acho que essa daí é a imagem do Homem-Aranha 3 que eu mais vi na minha vida, mano. Eu também. E hoje vai virar nosso pesadelo, porque a gente vai ter que refazer isso aqui dentro do Minecraft. Pra começar, primeiro a gente precisa achar um prédio que seja espelhado. Será que vai ser fácil? Mano, eu acho que na verdade você deve fazer de um outro jeito. Como? Eu acho que você deve pegar um vidro e colocar um Homem-Aranha atrás, tá ligado? Só que com outro uniforme, mais fácil. Ah, faz sentido. É. Então pra isso eu vou ficar bem alto assim, ó. Ele tá meio que num pôr do sol. Então vamos colocar aqui um horário que seja pôr do sol assim. E aí ele vai estar mais ou menos aqui assim, Juanzão. Isso aí, mano, vai ficar legal. Vamos começar então pegando aqui as coisas que a gente vai precisar. Por exemplo, um vidro na cor preta. Aqui na nossa parede que vamos usar o Homem-Aranha. Vamos colocar já ele posicionado bem aqui nessa altura. Pronto. Aqui temos o nosso Homem-Aranha, só que tem um problema. Consegue descobrir? O quê? Ele tá vermelho. A gente precisa trocar skin com a simbionte, mano. Com ele na cor preta. Mas tem um trabalho muito fácil que você vai fazer agora aí, mano. Já até sei. Eu vou abrir o Photoshop e simplesmente tirar toda a saturação do uniforme. Diminuir aqui um pouco também, aqui, ó, a luminosidade. E aqui está o nosso traje preto, Juanzão. Olha só que maravilha. É, rapaz. Mais fácil que andar pra frente. E agora é só a gente trocar a skin aqui desse outro Miranha. E tá na mão, Juanzão, os dois aqui, ó. Dá uma olhada. Mano, ficou bom, muito hein? maneiro. Ficou bom pra caramba. Certo, vamos começar então fazendo primeiro a posição aqui desse Homem-Aranha. Ele vai estar virado aqui pra cá assim. E agora que começa a pose muito doida, Juanzão. Quero ver tu fazer isso aí, mano. Não vai ser fácil, não. Porque ele tá, ó, ele tá com o tronco virado pra cá, só que ao mesmo tempo virado pra cá, meio que assim, né? É, boa. Esse braço aqui dobrado vai virar pra cima aqui. Beleza. O cotovelo aqui tá pronto, ó. Agora a gente pega aqui o rosto e vira olhando pro vidro, assim. E essa mão aqui esticada pra cá. Tem que mudar a perna dele. Eu posso até fazer... tem que mudar a perna ainda. Eu posso até mudar aqui, ó. Fazer assim, com a mão aqui. Assim, perfeito, mano. Agora a gente tem que mudar a perna. Primeiro a gente levanta essa perna pra cá, dobra ela pra cá, deixa ela o máximo esticada pro lado assim, ó. Olha, tá ficando bom, hein? Olha, tá criando forma, não tá? Ó. Ó, tá começando a criar forma, Ronzão. Só que o rosto dele eu acho que tá muito virado pra trás, assim, ó. É, tem que desvirar um pouco. Assim, não tá? Ih, não tá. Aí, ó. Rotaciona ele um pouquinho. Assim. Aí, ó. Beleza. Olha, já tá meio que no reflexo aqui, ó. Só que a gente vai entrar nessa parte de dentro, que não devia ter essa parede de pedra aqui, não. A minha ideia foi boa, não foi? A sua ideia foi boa, porque agora a gente vai refazer e recolocar essa imagem aqui duplicada pra cá. Olha só. Tem que inverter ela. Só que a gente vai ter que inverter, exatamente. Como é que a gente inverte? Não sei. Tem que espelhar, mano. Deixa eu ver, depois botar um número negativo. A gente vai ter que mudar. Vamos ter que refazer a pose inteira pra ficar igualzinha, só que do outro lado, Ronzão. Será? Eu acho que se botar o número negativo vai, não? Aqui? É. Não, nem aqui. Bota ali no scale, marca o scale, todos, isso aí, bota -1. Agora desrotaciona ele. Calma, vamos ver se vai dar certo isso aqui. Como é que Uma eu vou gambiarra. desrotacionar? Não. Aí, ó. Não, mas aqui ficou torto, ó. Vê, será que assim vai? Aí, ó, tá dando certo, agora é só girar ele horizontal. Ali, ó, 140, bota 149, bota... Aí, ó, isso. Assim? Aí, ó, olha lá. Ó! Ah, moleque, ficou bom demais. Tá bom, vamos deixar ele numa altura. A altura dele tá bom, né? Tá normal aqui, tá certo. Boa. Uhum. Agora a gente só vem aqui, ó, com a pedra e completa tudo com pedra, porque a gente não pode deixar vazando nada aqui da imagem. É verdade. Ó, e já começou a criar forma aqui. A gente só muda essa skin pra
deixar na cor certa. E olha só, a gente vai ter que deixar mais pra frente, na verdade. Ele vai ter que adentrar o vidro, Juanzão. É, mano, eu tô achando isso também. Vai ter que ser mais ou menos assim. É, tem que ser um pouco mais, eu acho. Mais pra dentro? É, tá escuro, né? Tipo, tem que dar pra ver ele melhor. Galera, de noite fica ruim, muito ruim pra enxergar. Vamos ter que deixar de dia. Vou tirar um print. Acho que temos um problema. É o contrário, mano, não é possível. É ao contrário. Por que a gente fez desse jeito? Ou será que naquela foto que a gente viu tava ao contrário? Eu acho que foi. Não, eu acho que a gente tá muito louco. Agora sim tá invertido, ficou bom, Juanzão, olha lá. Agora melhorou pra caramba, velho. Só que tem um problema, ó. Um tá muito mais virado que o outro. Tô vendo agora, ó. É, mano, eu acho que tem que rotacionar esse, é isso aí. Ele tem que rotacionar assim. Isso, agora sim, mano. E fica aqui assim, ó. Ó, agora foi. Aê! Agora a gente coloca aqui por cima e olha que maravilha, Juanzão, que ficou. Nossa, ficou bom, hein? E não precisa nem fazer muita edição não, mano. Verdade, mano. Já tá, ó. Agora a gente pega a logo do Homem-Aranha, coloca por cima aqui, ó. Em cima do antigo e coloca na cor branca. Tá na mão, Juanzão. Aqui tá o nosso pôster de Homem-Aranha 3. E já que fizemos um cenário ideal, por que não refazer esse aqui também, Juanzão? Olha, esse vai ficar legal, hein? A base é basicamente a mesma. A gente só vai fazer o seguinte. Vamos quebrar essa parte aqui, ó. Porque o prédio vai acabar bem nessa esquina. Vai ter que fazer um cenáriozinho aí novo. E agora é só alterar aqui um pouco a posição dele, ó. Nesse caso aqui, ele vai deixar... Nossa, ele tá de costas, né? Isso, esse é o contrário. Tipo, em vez de ser de frente ali, né? Ele tá de costas, olhando pra trás. Caraca, Juanzão, eu tô perdido. É, essa pose aí não é molezinha não, mas vai ficar legal. Esse aqui assim, ó. E aí tem as pernas dele, que é aí que tá o diferencial, mano. As pernas dele estão tudo aqui, ó. Essa aqui, assim, e essa aqui um pouco mais pra cá. Ó! Olha! Não é assim, mais ou menos? É, mano, aham. Agora a gente vai ter que fazer o negócio de colocar ele nesse canto aqui, ó. Assim. Caraca, esse aqui tá sendo um dos mais complicados, Ronzão. Tô ficando perdido. Relaxa, mano. Confia que vai dar bom. Ó, a gente traz ele pra cá. Vamos virar ele. Colocar ele aqui, ó. Olha que legal. Olha a chuva aí, ó, caindo. Olha a chuva caindo. Parece até ele naquela cena lá do... Quando ele tá com a simbionte. Parece mesmo, ó. Aí a gente faz aqui um suporte e troca a lateral do prédio. Mano, agora não tem erro, Juanzão. Não tem erro, é só ação. Tá na mão, é só ação. E se a gente fizer esse reflexo dentro do Photoshop, Juanzão, será que seria uma boa? Bora testar. A gente coloca aqui, ó, mais ou menos de noite. Vamos colocar uns 12.500. Vou colocar 13.500, só pro sol ficar mais ali. 13.200. 12.700. Pronto, achamos a posição ideal. Agora eu vou arrumar aqui esse piso e tá na mão. Tira um print. Tá bom, agora começa a ficar complicado porque a gente vai ter que fazer bastante coisa no Photoshop, como por exemplo, inverter aqui a imagem, ó. Boa. E agora recriar ele aqui. Como é que eu vou fazer isso, Juanzão? Vai ter que recortar ele todo e inverter. Selecionei, cortei, inverteu, assim, ó. Olha só. Tá criando. Aí joga essa camada aí pra Esse aqui outra. eu corto, ó. Tira o excesso, tira a saturação, luminosidade. Tá na mão, Rosão. Caraca, olha que ficou bom mesmo. Faltou só o detalhe da chuva pra deixar mais igual o pôster, ó. Bota a chuva pra cá. Aí, ó. Tá na mão, Rosão. Mais um pôster concluído. O que é isso? O disco tá cheio. E assim ficou o resultado do nosso pôster. O original versus o nosso. Mano, eu gostei bastante. Só que agora chegou a hora de um dos filmes mais esperados. Qual? Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Nossa. Quero ver como é que você vai fazer esse, hein? E esse aqui eu acho que não vai ser fácil, Manzão. Não vai ser nada fácil. Como é que eu vou fazer esse aqui, ó? Vai ser exatamente esse. Mas antes da gente continuar, não esquece de deixar o seu like, velho. Porque eu tô ligado que tem muita gente que assiste o vídeo até o final, vai embora, não deixa o like. Então já deixa muito like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações. Esse é um pôster que a gente não precisa de nenhum cenário, porque a cidade tá totalmente maluca. Então a gente só vai precisar subir bastante pra pegar um fundo sem nada e colocar aqui, ó. Ninguém mais, ninguém menos que Miranha na frente, é claro. Já temos aqui, ó, a posição... Não, não é essa posição, não. Tira. E eu vou precisar colocar aqui a skin. This spider. Porque, na verdade, é a aranha de ferro. Olha só, já tá aqui, ó. Ó. E pior que não tem nem muita posição, ó. Ele só tem aqui o braço aqui um pouco dobradinho. Esse braço aqui um pouco aberto assim. Tipo, o corpo dele... numa forma legal aí e rotacionar ele um pouquinho já era. Exato, aqui, ó. Mais fácil que isso, só 2 disso, mano. Assim, ó. E o Doutor Estranho? Rotaciona ele aqui um pouquinho assim. O Doutor Estranho tá de costas pra ele. Vamos colocar ele bem aqui. Vamos já selecionar. E quanto à skin, a gente vai colocar uma mais antiga aqui, que eu espero que funcione. Acho que não funcionou tão bem. Por que tá sem perna? Nada a ver. Modifiquei a skin, transformei ela em 1.710 de verdade. E aqui está a versão completa que a gente precisa. E
pronto, nosso Doutor Estranho agora tem um corpo com braço e pernas. Boa, mano, agora... Pô, até que foi rápido o processo de recuperar a skin. Foi bem rápido, mano, porque agora a gente só precisa colocar o Doutor Estranho assim de costas, olhando pro caos acontecendo, aqui assim. Ó, deixar ele aqui um pouco mais próximo aqui ao Homem-Aranha. E agora ficou pronto, hein, Juanzão? Tá ficando luxo. O resto é Photoshop. Vamos tirar um print. E a situação começa a complicar aqui, ó, porque a gente agora tem o Doutor Estranho e o Homem-Aranha de costas aqui um pro outro, tranquilão. Vamos remover todo esse fundo. E agora é só fazer os Photoshop muito doido. Fundo removido e agora temos os dois aqui, Juanzão. E agora, hein? E agora, primeiro a gente vai colocar um raio. Vamos colocar uns raios aqui na cor amarela. Será que vai ficar bom? Acho que vai, mano. Tá igualzinho. Sim. Vamos mesclar. Galera, lembrando que a gente faz isso aqui rapidamente rápido, porque a gente não pode demorar também, ficar horas pra fazer. Isso aqui é pra ser algo bem rápido que a gente faz. Ó, o raio aqui em cima. A cidade de trás, eu tive uma ideia. Eu vou procurar aqui, ó, No Way Home City Background. Eu acho que a gente vai encontrar aqui, ó, a cidade do jeito que a gente precisa, Juanzão. Olha só. Olha, essa do lado esquerdo ele já tá igualzinho. Essa aqui? Aquela foto lá, na verdade. Aquela lá mesmo, a segunda foto aí, isso. E aí, ó, tu pega aquele lado esquerdo ali e joga pra cima. Esse aí, mano. Esse aqui é exatamente o que a gente precisa. Perfeito. Já vamos colar aqui atrás. Nossa, muito bom, mano. Ó! E agora faltam as garras do Dr. Octopus, Juanzão. Como é que eu vou fazer isso, mano? Já que a gente não tem... Pesquisa no Google. Já que a gente não tem essas garras versão Minecraft pra usar agora, dentro do Google eu vou procurar Menino Aranha sem volta para casa. Afinal de contas é nosso, né, Juanzão? Ah, isso aí é legal, hein? E eu pego aqui as garras do Dr. Octopus e vamos colando por cima, né, Juanzão? Do jeito que dá, velho. Aí sim, mano. Isso é uma excelente ideia. Pega mais essa parte. Pega mais essa parte aqui, coloca em cima. E eu vou encaixando. E tá na mão, Juanzão. Falta só um detalhe muito importante. Quero saber se você vai saber qual é. A logo e o Duende Verde. Tá esperto. A logo já tá aqui na mão, ó. Ó. É isso. Ó. Vamos deixar mais ou menos onde é o original. A gente coloca por cima aqui assim, ó. E aí o que for detalhe que a gente vai precisar arrumar, como por exemplo essa garra aqui, a gente põe um pouco pra cima e tá perfeito, mano. Olha só. Ah, moleque. Duende Verde ficou aonde? Aqui no canto. E aqui está o nosso Duende Verde. Peraí. E aqui está o nosso Duende Verde versão Minecraft, que eu vou pegar aqui, ó. Colocar no fundo. E tá na mão, Juanzão. Esse aqui ficou a minha versão do pôster Minecraftizado. Homem-Aranha, ação sem limites, velho. Vamos ver aqui algum wallpaper que seja legal, ó. Tem esse daqui, que é simples, bonito. Eu só não consigo entender esse cenário, né? O cenário aqui tá complicado. Então a gente vai fazer esse aqui, ó, que não tem cenário. É só o Homem-Aranha aqui bonitão. Então aqui já temos a skin feita pelo Nix Hilge. Valeu, Nix, tamo junto, mano. Ficou muito legal. Só que ela tá sem o olho, né? O olho, na verdade, ela é colocado em model. Só que eu não vou usar model, não. Eu vou colocar um olho nessa skin. Mas como eu não encontrei nenhum olho que seja igualzinho do desenho, eu vou apenas utilizar esse daqui, ó. Deixa eu fazer algumas alterações. Eu vou tirar essa pontinha aqui que no olho original não tem. E agora eu vou pintar de amarelo. Vai ficar bom? Não sei, mano. Não sei mesmo. Mas eu acho que sim. A gente vai colocar aqui um amarelo e eu vou colocar também uma sombra por dentro dela. Tipo, algo meio que talvez assim, com opacidade menor. Assim, ó. Desse jeito. Vamos diminuir agora o olho. Eu não sei se é assim, eu acho que assim tá muito grande. Deixa eu colocar ele mais... Eu não sei se assim ele vai ficar muito grande, mano, mas eu gostei. Vamos, agora precisa ver como é que vai ficar dentro do Mine. Aqui tá o nosso Homem-Aranha. Tá perfeito? Não tá perfeito, mas eu gostei. Vou deixar desse jeito. Agora eu preciso encontrar algum lugar que seja parecido com a imagem. E tem que estar de noite. Na imagem original eu vejo que é uma casa. Então eu vou utilizar essa casa aqui e também deixar de noite, que é importante. Vamos colocar algumas luzes aqui pra ficar melhor. Pronto, porque assim a gente também não pode ficar no escuro absoluto, né? Beleza, ele já tá aqui. Eu só preciso colocar agora na posição certa. Eu vou deixar ele mais ou menos aqui, ó. Eu sei que ainda tá escuro, mas já já a gente arruma isso. A posição dele é bem básica, né? Tá com os braços aqui mais ou menos pra frente, assim, virado e tal. E agora pra gente dar um brilho, eu vou colocar luz, né? Assim, ó, pronto. Agora a gente consegue ver ele aqui bonitão. Vou botar no modo espectador, colocar o FOV pra 30. E... tcharam! Aqui a gente tem a imagem original e a nossa imagem aqui colocada por cima. Eu vou colocar a opacidade dela menor pra gente pelo menos poder ver até onde vai a perna, até onde vai a cabeça, tal. Beleza, aqui tá no 30. Agora eu vou deixar a imagem um pouco mais azulada e um brilho em volta dele, né? Ele tem um brilho branco. Contornado ele, já tá em outra camada. Eu vou colocar um brilho externo. Vou colocar um brilho externo branco, né? O meio amarelado, na verdade. É um amarelo meio que quase branco, tipo assim. Vou colocar o tamanho um pouco maior. E na imagem original ele tem uma capa.
lamento, não vamos conseguir colocar uma capa aqui, porque eu não tenho nem model de capa pra colocar. Vou deixar a imagem um pouco mais viva e azulada, pelo menos o fundo, ó. Eu vou deixar aqui ele um pouco mais vivo. E a temperatura eu vou abaixar um pouco pra ela ficar mais azul, assim. Quanto ao nosso Miranha, eu também vou mudar um pouco ele aqui. Aumentar um pouco a exposição, temperatura aqui a gente desce e a vibração a gente sobe. Beleza. Tcharam! Aqui está! Pra fazer um detalhe maior, mano, que nem tinha aqui, eu vou colocar uma sombra interna na cor azul. Não, vai ficar horrível. Calma aí, a não ser que a gente deixe mais assim. Tá bom, vai ficar assim. Nossa primeira imagem tá recriada, eu gostei demais, mano. Eu quero que vocês deem uma nota de 0 a 10. O próximo desenho que eu vou recriar é o Homem-Aranha dos anos 90. Deixa eu colocar aqui o Homem-Aranha 90S, já tem, ó. Ó o nosso Homem-Aranha aqui, ó. Essa imagem aqui tá mais legal, que ele tá na ponta de um prédio. Gostei, vamos recriar essa daqui. A lateral que a gente precisa é algo mais ou menos assim, ó. Que seja desse jeito, mas aqui tem um prédio gigante colado atrás. Eu vou usar esse canto daqui pra gente conseguir fazer aquela escada. Então eu vou procurar aqui por stair, vamos usar uma escada assim, que a gente coloca ela... Pronto, e a gente coloca o Homem-Aranha aqui, ó. Na verdade, aqui. Vai estar saindo dela. Bom, vou colocar aqui o Homem-Aranha, mas não é esse que eu quero, não. Essa skin aqui foi feita pelo Seven, mano, e ficou muito legal também, ó. Eu vou colocar ela mais ou menos aqui. E agora a gente faz a posição, né? Faz a pose. Eu acho que eu vou precisar descer um pouco mais ele, ó, pra gente colocar essa perna bem esticada aqui, assim. Só que ele também tá deitado, né? Ele tá meio que jogado pra frente. Agora a parte dos braços, eu vou deixar ele esticado aqui pra trás. Só que ele precisa estar pra baixo, então é aqui, esticadão pra lá. E esse braço aqui vai estar jogado pra frente, meio dobrado, curvado. Aqui e aqui. Só que eu vou colocar ele mais pra baixo e mais pra frente aqui. Mais pra baixo e mais pra frente. E a cabeça dele vai estar acompanhando, né? Vai estar olhando pra cá, ó. Pronto. Não, vai estar olhando pra lá, mais pra lá. Assim. Temos o nosso Homem-Aranha. Agora sim eu coloco aqui no pôr do sol, né? 12.500. Perfeito. Tá quase anoitecendo. O pôr do sol tá vindo dali. E vou colocar então a renderização maior pra gente conseguir ver prédio atrás. Se é que tem algum prédio pra cá, né? Ih, se eu quiser prédio eu vou ter que fazer pro outro lado. Aqui não tem nada. Beleza, ajustei tudo, trouxe ele aqui pra esse lado. E agora sim a gente pode pegar e colocar a imagem onde a gente quiser. Tem os prédios ali atrás. Vou colocar ele mais assim de lado. Vamos abrir a imagem original aqui no Photoshop. Vou colar a nossa por cima. E como ela precisa estar mais ou menos do mesmo tamanho, no mesmo lugar, ó, a gente vai ter que aumentar um pouco. Mas, beleza, até aqui assim, pra cabeça ficar junto, ó. O pé tá aqui junto, a cabeça tá quase igual. Beleza, juntou. Juntou, ok. Agora pra gente conseguir melhorar essa imagem, vai ser com o filtro do Photoshop. Eu vou deixar a temperatura um pouco mais baixa, a vibração um pouco maior, pra ficar mais azul ainda, tem que estar mais frio. Vou aumentar um pouco a exposição, contraste, os realces, o preto tem que ficar mais preto. E tá feito, mano. Comparação, ó. Só falta ali o Homem-Aranha em cima. Agora sim ficou bom, mano. Vou deixar a imagem aqui, ó. Homem-Aranha. O problema é que o céu do outro tá mais azul, né? Mas tá valendo. Tá aqui nossa segunda foto. E agora o próximo desenho que eu vou criar é o Homem-Aranha. Não, espetacular Homem-Aranha. Melhor, pronto. Não, mas eu quero desenho, eu não quero o filme, não. Tá aqui. Essa daqui eu acho que eu já recriei, né? Será que eu já recriei essa imagem? Eu lembro de ver em algum lugar, mano. Eu vou recriar essa... Não, mas tem muita gente atrás. Eu não quero tanta gente. Caraca, esse aqui vai ser uma... Esse daqui vai ser um desafio, mas... Eu acho que tá muito escuro. Não tá tão legal, mano. Essa daqui tá legal. Tem o Homem-Aranha atrás. Pronto, assim fica mais fácil. Já tem ele aqui, ó. Tá até com a roupa meio rasgada. Mas aparentemente na imagem original ele tá em algum lugar fechado, olha só. Mano, eu vou fazer uma doideira. Eu vou usar esse mesmo fundo e vou recriar só o Homem-Aranha. E agora basta a gente conseguir fazer a posição, mano. Vamos deixar aqui, ó. Primeiro, ele vai estar esticado assim um pouco pra trás. Esse braço tá todo dobrado pro soco. E esse daqui tá preparado aqui, ó. Toma, vou deixar até um pouco mais pra cima. Aí, ó, perfeito. A cabeça dele vai estar olhando um pouco pra baixo. Esse braço aqui vai estar mirando assim pra frente. Essa perna aqui jogada lá pra cima, igual uma bailarina, e aí a gente dobra pra cá. Pronto. Vai ficar até meio aqui assim.
E esse daqui vai ficar aberto. E assim, mano, assim ficou a posição. Parece ainda que ele tá falando no celular, né? Tinha que ser algo mais aqui, assim, ó. Acho que essa posição aqui tá boa. Vamos deixar aqui no modo espectador e vamos colocar ele assim, né? Ele tem que estar mais ou menos... Essa perna tá muito levantada. Essa posição ficou aqui perfeita. Essa daqui é a imagem original. A primeira coisa que eu vou fazer é remover o Homem-Aranha daqui. Pronto, agora sim a gente vai colar o nosso Homem-Aranha aqui por cima. Eu vou diminuir aqui um pouco o tamanho e vou recortar todo esse fundo. Vou colar a imagem original de novo aqui por cima e vou deixar o nosso Homem-Aranha aqui na posição que ele tem que ficar, que é mais ou menos assim, ó. Vamos aumentar um pouco, só para não aparecer o pé. Aqui. Essa é a posição do nosso Homem-Aranha. Tcharam! Tá feito, mano! O espetacular Homem-Aranha desenho. E logo de cara já temos essa imagem aqui, que eu acho que é perfeita pra gente recriar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar um lugar pra gente colocar o nosso personagem. E eu acho que essa parede aqui tá perfeita. Então já vou colocar o nosso Model Block. E eu vou usar essa linda skin aqui do espetacular Homem-Aranha, feito por um inscrito aqui do canal, Mikael Gá. Mano, tamo junto demais. E vamos fazer a posição. Certo, a primeira coisa que eu vou fazer é levantar bastante essa perna, que ele tá com a perna lá no alto, e vamos dobrar o joelho. Lembrando que é Minecraft, então as nossas posições aqui são bem limitadas. Agora eu preciso abrir aqui o braço dele, como se ele estivesse vestindo essa máscara. Talvez ele precise levantar mais o braço. Desse jeito aqui. Vamos repetir aqui com o outro braço. E aqui temos o nosso Homem-Aranha tirando a máscara. Essa perna fica um pouco mais pra cá. E aqui está a posição do nosso Homem-Aranha. Agora a gente precisa colocar ele no topo, que é onde ele precisa estar. Vamos subir e puxar ele um pouco para trás. Aqui está! Agora vamos colocar o nosso FOV e tirar uma foto. A gente só tem que encontrar o lugar perfeito para tirar essa foto. E agora dentro do Photoshop a gente começa a fazer as nossas mudanças. A primeira coisa, é claro, vamos mudar a posição. Porque no desenho ele tá meio de lado, ó. Meio não, ele tá bem de lado, né? Então a gente coloca exatamente no mesmo ângulo que tá a foto original, olha só. Pra gente completar esses detalhes aqui que ficou sobrando, eu vou usar a inteligência artificial aqui do Photoshop. É só a gente selecionar e preenchimento regenerativo. Pronto, regeneração feita. E agora, pessoal, não tem muito que a gente possa fazer nessa imagem. É mais a gente usar aqui o filtro para melhorar as cores. Então eu vou deixar aqui um pouco mais de contraste. Vou deixar ele mais vivo. A temperatura dele eu vou mudar aqui um pouco, vou crescer um pouco, vamos deixar mais roxo aqui as coisas e vou aplicar um efeito de nitidez para deixar mais fluido. E depois de algumas modificações, assim ficou a nossa foto. E já vamos para nossa segunda foto, Spider-Man Animated Series. Que pra quem não tá ligado, é aquele desenho dos anos 90, muito famoso do Homem-Aranha. E eu acho que essa imagem aqui tá muito legal pra gente reproduzir. E pra fazer essa foto eu vou utilizar essa parte aqui da igreja, porque também tem alguns tijolos igual na foto original. Então eu vou escolher pra gente fazer mais ou menos aqui, nessa borda. Eu acho que tá bom. Vamos colocar o nosso Model Block. E a skin que eu vou usar também foi feita por um inscrito aqui do canal, o Lobo, mano. Tamo junto, Lobo. E vamos já começar a fazer aqui a posição. Bom, primeira coisa que eu reparei é que o braço dele tá lá em cima, né? Ele tá com a mão lá pra cima. Vamos já colocar ela ali. E esse braço aqui vem um pouco pra frente. Então já vamos deixar ele aqui assim na frente, só que um pouco mais pra baixo. Perfeito! Essa perna tá toda dobrada pegando o impulso, aparentemente. Vamos deixar o Homem-Aranha um pouco mais inclinado pra frente. Vamos levantar um pouco mais essa cabeça. Tá feita a nossa posição, eu acho que ficou muito legal. Só que a parte que ele vai estar pulando, eu vou colocar um pouco mais pra frente. Vamos subir então ele e vai pra trás. Eu acho que a posição ficou muito legal, mas esse cenário não tá ajudando muito. Desse lado vai ficar melhor porque vai dar pra gente conseguir ver o sol, porque é claro que na imagem tá um pôr do sol. Aqui está nosso Homem-Aranha. Deixa eu colocar agora num pôr do sol, assim, pra deixar tudo mais bonito. Vamos escolher agora a posição. De volta aqui no Photoshop, vamos colar a nossa imagem por cima. Diminuir aqui um pouco a opacidade, só pra gente deixar mais ou menos no mesmo lugar. Claro que não dá pra ficar exatamente no mesmo lugar, né? Mas tá aí, vamos só agora ajeitar um pouco essa imagem.
Eu vou deixar ela um pouco mais clara, porque eu acho que ela tá muito escura, muito sombria. Vamos deixar um pouco mais vivo. E tá na mão, pra ficar perfeito. Só ficou faltando essa logo do Homem-Aranha, é claro, né? Spider-Man. Vamos deixar ela mais ou menos aqui no mesmo lugar da original. E tá na mão. Esse daqui foi o nosso resultado. E agora partindo para um desenho mais recente, Marvel's Spider-Man do Disney XD. De quando que ele é? 2017, tá bom, não é mais tão recente assim. Mas podemos recriar essa imagem aqui. Para essa imagem, a única coisa que a gente precisa é do topo de um prédio e esse daqui me parece perfeito. Eu vou pegar aqui o nosso Model Block, vamos colocar aqui no topo e a skin que a gente vai usar vai ser essa aqui, feita pelo Dan, mano, que tá muito bonita, também um inscrito aqui do canal. Só que eu vou modificar apenas essa parte aqui, ó, da máscara, porque essa máscara aqui tá lembrando muito do Tom Holland. E aqui no Photoshop eu vou fazer uma coisa bem simples. Eu vou pegar essa boca aqui do Peter Parker e vou pegar também essas lentes. E aí eu vou simplesmente copiar e colar por cima da skin original. E agora temos aqui essa versão da skin do Homem-Aranha. Vamos começar pela posição, que é bem fácil, né? Ele tá basicamente correndo. Então a gente coloca esse bração ali na frente, só que ele tá com o braço, ele tá correndo com o braço pra cá, assim, ó. Já que a imagem é vista de cima, vou deixar um pouco maior. Essa perna aqui tá lá na frente. Essa outra perna tá lá atrás. Eu vou até dobrar um pouco o joelho aqui, senão vai parecer o Minecraft com as pernas tudo reta, mano. As pernas duras. Vamos abrir aqui um pouco. E esse braço aqui lá pra trás também. Vou girar ele, deixar ele um pouco mais aberto assim. Vou fazer ele olhando um pouco pra cima, senão a gente não vai conseguir ver o rosto. Agora é só a gente rotacionar, vamos descer aqui um pouco ele. Tá feito o nosso Homem-Aranha. Eu vou entrar aqui no modo espectador pra nossa sombra sumir. Realmente é Minecraft, mano. Não tem como a gente colocar a perna dele lá atrás, ó. A não ser que eu desloque ela e faça realmente a perna dele lá pra trás. Se a gente desconectar essa perna aqui e colocar ela um pouco mais pra trás, será que vai ficar esquisito? Aí, ó, até que não. E aqui no Photoshop a gente repete. Cola a nossa imagem por cima. Ele tem que estar um pouco mais de lado aqui, ó. Correndo, pá. Talvez tinha que estar mais próximo do rosto dele, né? Mas não tem problema, a gente coloca. Tá aqui a nossa imagem. Como na foto original, essa parte aqui de baixo fica numa cor diferente, eu vou diminuir aqui a saturação. Vamos deixar meio que um roxo, né? Que é um roxo bem escuro que tá ali do lado. E essa outra parte ficou num tom mais amarelado. Então vamos colocar aqui um amarelinho, meio alaranjado na verdade. Vamos mudar aqui um pouco as configurações do filtro. Deixar um pouco mais vivo. Melhorar aqui um pouco a nitidez, redução de ruído. Tcharam! E é claro que eu não podia esquecer Ultimate Homem-Aranha. E eu vou recriar essa imagem. E bom que pra fazer essa foto a gente não precisa de cenário nenhum, basta o céu. O céu é o limite. Vamos deixar ele aqui um pouco mais pro alto e vou colocar o nosso Model Block aqui em cima. A skin que eu vou usar foi feita pelo Antônio Spider, também um inscrito aqui do canal, mano. Vocês estão mandando bem demais, velho, de verdade. E vamos fazer aqui a posição dele, que na verdade vai ser bem simples, né? Já que o nosso querido Homem-Aranha aqui não tem dedos. Vai ser só a mão fazendo T aqui, mas sem os dedos. Mas faz parte, né? Faz parte do nosso amigão da vizinhança. Vamos deixar aqui essa mão aqui mais pra cima desse jeito. Esse outro braço vou deixar pra cima também, só que um pouco mais virado pra dentro. E o rosto dele vai estar olhando pra imagem desse jeito. As pernas, uma tá lá atrás, então a gente coloca ela só que lá pra trás. E a outra tá aqui pra frente. Vamos puxar pra frente ela. E o problema é sempre conseguir deixar na mesma posição, né? E aqui está a posição do nosso Homem-Aranha. Tá, essa perna aqui ficou um pouco bem esquisita, né? Vamos descer ela um pouco. Tá toda torcida aqui, ó. Na verdade que ela tinha que estar mais pra cima, né? Ela era um complemento as duas assim, ó. Pronto. Esse aqui é o nosso Homem-Aranha. Deixa eu deixar ele assim, olhando pra câmera. Olha pra cá! E agora dentro do Photoshop, onde a gente vai fazer toda a mágica existente. Primeiramente, eu vou deixar o nosso Homem-Aranha aqui o mais próximo do original possível. E vou retirar todo esse fundo que tem aqui nessa imagem. Pronto, pra fazer o fundo eu vou usar duas cores diferentes. O azul mais claro e o azul mais escuro. Eles vão fazer
meio que um degradê. Então vamos selecionar aqui em degradê, a gente coloca o mais claro junto com o mais escuro e na verdade é ao contrário, né? Assim, mais escuro em cima, mais claro embaixo. A gente precisa agora de uma teia. A teia na qual a gente vai deixar igual a do desenho. É claro que não dá pra ser a mesma teia, né? Eu peguei uma imagem aqui, uma teia qualquer, pra ser sincero. E agora sim, temos o nosso quase pronto, na nossa quase pronta imagem. Detalhe final, é claro, a logo do Homem-Aranha que não pode faltar aqui no topo. Eu quero ver de colocar exatamente igual, ó. Olha, do olho, quase coloquei igualzinho no olho, mano. Faltou só a gente colocar aqui as duas teias do nosso Homem-Aranha na cor branca. Então eu vou colocar uma teia saindo daqui até aqui e a outra teia saindo daqui até aqui. Porque como a gente tá no Minecraft, a teia pode ser simples e só uma linha branca. Seu amigão da vizinhança Homem-Aranha. Caraca, o nome é longo, hein, mano. O nome é grande e tá aqui, ó. A gente já tem essa imagem aqui, que vai ser a primeira que a gente vai recriar hoje. E agora aqui dentro do Minecraft eu vou começar a configuração. Eu tô usando aqui o shader BSL. Eu vou entrar aqui nas configurações, porque eu vou colocar aqui, ó, pra gente ter outline, que é o contorno, e vou colocar aqui Toon Light Map, e vou colocar em on também, que eu não sei direito o que é o Toon Light Map, mas o contorno é pra gente deixar com esse estilo aqui, ó, de cartoon, velho, tá tudo com contorno, ó, minha roupa tá com contorno, minha skin, meu braço, as coisas aqui, tudo com contorno, e agora vem a parte mais importante da imagem, que é a skin do uniforme. Então, mais uma vez, eu vou acionar vocês aqui no meu Discord e vou perguntar quem aí tem a skin da nova animação do Homem-Aranha. Vou colocar que é pra participar de um vídeo, vou enviar, ó, são exatamente 5h15 da tarde. Vamos ver quanto tempo vai demorar até alguém mandar. Em 1 minuto já apareceu aqui o Zaquim e o Eric, mas o Nick Shield foi mais rápido e já me mandou aqui no privado essa skin maravilhosa, mano, que foi feita pelo STK. STK, tamo junto, mano, muito da hora a sua skin. E agora sim a gente pode começar a fazer a nossa imagem. Na foto ele tá em uma área que tem prédios menores, então a gente pode usar... talvez... Vai ser essa parte aqui, por mais que tenha uns prédios gigantes ali atrás, tá valendo. Vamos primeiro colocar aqui, ó, ele vai estar mais ou menos aqui no alto. O problema é que não tem muita árvore ali na imagem. Se não tem árvore na imagem, eu vou quebrar todas as árvores que tem aqui. E agora, enquanto as nossas folhas somem ali, eu vou pegar e colocar o nosso Homem-Aranha. Primeiro eu vou pegar um Model Block, né, pra conseguir colocar aqui. E agora sim temos a nossa skin, mano. Primeira coisa que eu preciso fazer é colocar ele naquela posição. Na imagem original tem um cara correndo do lado, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer com tanto detalhe assim não. Vamos começar a montar a pose dele, ó. Primeiro, ele vai estar com essa parte aqui mais assim. Essa perna vai estar lá pro alto, aqui, e dobrada. Dobrada meio pra cá, assim. E essa perna aqui vai estar jogada pra cá, só que dobrado pra trás. Desse jeito, mano do céu. Tá, vamos deixar ele um pouco mais pra cá. O peito dele tá virado pra frente e um pouco inclinado assim. Essa mão dobrada, soltando uma teia pra frente. E essa mão dobrada ali pra trás. Perfeito, mano. Agora a gente tem que só ajeitar aqui a cabeça dele assim. E temos o nosso amigão da vizinhança. E pra gente deixar ainda mais fiel com o da imagem original, eu vou adicionar aqui a model que eu uso lá no Menino Aranha, que é essa teia. E agora a gente só tem que alternar, beleza? Aqui assim, a teia dele já tá saindo, eu vou deixar ela um pouco mais pra cima aqui. E tá aí, mano, a teia do Homem-Aranha, que isso, hein? Só que eu não quero que desfoque do rosto dele. Na verdade não pode ter desfoque, mano. Não tem desfoque, isso aqui é uma animação, mano. Tem uma galinha passando ali no fundo e por algum motivo as árvores não sumiram. Agora sim, tudo sob controle. Opa, sobrou aqui um fantasma da galinha. Bom, agora sim tá certo. Vamos colocar aqui o FOV no 30. Eu vou cortar aqui um pouco a perna dele, né? Porque a perna dele é cortada. Eu vou esperar a teia descer, ó. Aí. Beleza, assim. Agora aqui dentro do Photoshop temos a imagem original. Vou colar a minha por cima. Vou diminuir aqui um pouco a opacidade. Vamos tentar deixar ele em cima. Assim, ó. Pronto, pelo menos o olho dele tá em cima, ó. Aqui. Vamos aumentar. Perfeito, mano. Deixa eu usar a inteligência artificial aqui pra aumentar essa parte. Deu
Deu certo e sem mais enrolações, procurando aqui por mais imagens, eu encontrei essa daqui, velho, que é o primeiro pôster oficial da série. Eu achei bem interessante, principalmente esse aqui, ó, que não corta, que não mostra o ônibus inteiro. Eu acho que ficou bem legal. E agora, para recriar isso dentro do Minecraft, eu vou primeiro usar o concreto amarelo para fazer como se fosse o busão escolar ali embaixo, né? A gente só coloca um concreto amarelo aqui, pronto, tá perfeito. E agora sim, o nosso Homem-Aranha em cima. Deixa eu pegar o Model Block. Só que agora pra segunda imagem eu vou usar a skin que o Eric mandou, que também ficou bem da hora, mano. Só faltou o detalhe azul, vermelho aqui do lado, né, ó. O traçado vermelho pra ficar igual ali o da imagem, mas beleza, tá valendo, mano. Vamos subir aqui então primeiro o nosso Homem-Aranha. Ih, vai subir. Mas não pode subir muito também, né? A gente tem que fazer a posição dele aqui. Essa perna, primeiro, vai lá pra frente. Ele vai um pouco inclinado. Assim. Não, ele vai meio assim. Aqui, essa perna lá na frente. Toda dobrada pra cá. Essa perna também meio na frente, só que dobrada pra trás. E aqui a gente coloca a mão dele. Vai estar meio que assim. E essa outra mão vai estar olhando pra frente e soltando uma teia. Eu vou deixar ela meio aqui assim, ó. Toma! E agora o Homem-Aranha vai estar olhando pro lado aqui, não tem jeito. Eu só queria deixar um pouco mais assim, porque se a gente deixar totalmente de lado, a gente não consegue ver o olho dele, né? Inclusive, todo o nosso Homem-Aranha tem que ser um pouquinho pro lado, senão a gente não vê nada. Tá aqui o nosso Homem-Aranha. Falta só o detalhe que ele tá soltando uma teia, né? Perfeito, mano. Tem uns animais ali atrás ainda, mas isso não vai ser problema. Vamos só tirar aqui o print. Na verdade, eu quero deixar o FOV mais aqui, ó. Perfeito, aqui sim, velho. Não importa que a teia dele tá voando ali ou nada, porque a gente não vai chegar até lá. Aqui no Photoshop temos a imagem original. Vou colar aqui a nossa imagem por cima. Vamos descer aqui. Vou deixá-la com menos opacidade pra gente conseguir enxergar melhor. Beleza, vai ser aqui, ó. Só que tem um porém. Todo o resto aqui, ó, não vai dar certo, então eu vou usar a inteligência artificial para complementar o espaço vazio. Pronto, consegui. E eu preciso remover todo esse verde aqui que tem atrás dele. Será que a inteligência artificial vai conseguir remover tudo isso? Vou colocar remove. Eu acho que ele vai deixar o amarelo mais para cima, mano. Ele vai fazer alguma coisa amarela aqui embaixo. Olha, eu sabia, velho. O que é isso que ele fez? Pronto, ficou mais ou menos assim. Agora vem a parte interessante. Primeiro eu vou remover totalmente aqui o nosso Homem-Aranha da imagem. Beleza, agora que a gente já tem o fundo perfeito sem nada, eu vou fazer um desfoque de movimento. Ele tem que estar como se ele tivesse, só que é difícil, mano, porque não tem nada pra se mover lá atrás, né? Vamos deixar assim, ó, pronto. Vamos aumentar aqui assim, beleza, a nuvem ali e tal. Coloca o nosso Homem-Aranha de novo e tá feito, mano. Pra não dizer que tá feito, o original tem um detalhezinho a mais, ó. Exatamente, o papel. Pronto, tira o papel, tá aí. O nosso amigão da vizinhança, Homem-Aranha Minecraft. Pra fazer a próxima imagem, eu tava querendo que fosse com o traje clássico, porque esse aqui é o traje caseiro. E tem esse traje aqui, ó, que, mano, mais clássico que isso é impossível, né? Isso aqui parece uma imagem de uma HQ. E essa skin clássica que eu vou usar também foi feito pelo STK, mano. Olha isso, velho. Olha os detalhes dessa skin, que da hora, mano. Tá muito bonito, só precisamos fazer agora a posição do Homem-Aranha clássico, né? Que ele tem a perna pro alto, dobrada pra trás. Eu quero ver se eu vou conseguir fazer, né, mano? Se a gente vai conseguir deixar na mesma posição, porque você tá ligado que Minecraft fica complicado, né? Essa mão aqui é lá embaixo. Nossa, eu tenho que deslocar o braço dele aqui pra conseguir. Vou deslocar aqui o braço do nosso Homem-Aranha pra conseguir deixar ele até lá embaixo. Desse jeito, ó. Aqui, pronto. A cabeça dele vai estar olhando pra cá, só que ela tem que estar reta. Aqui. E essa mão aqui vai lá atrás. E agora só falta o detalhe final, que é a nossa teia. Agora eu preciso conseguir deixar essa teia de alguma maneira que fique legal na mão dele, mano. Não vai ser tarefa fácil. Vai ter que ser algo assim, só que a gente tem que deixar essa teia muito maior, mano. Aí, ó. Perfeito, velho. Perfeito. Não, mais ou menos, né? Aqui. Assim, gostei assim. Vamos deixar ele aqui no FOV 30. E aqui está o nosso amigão da vizinhança, velho. Ele só precisa parar de tremer aqui a teia, né? Ele balança muito o braço. Tá na mão!
Aqui no Photoshop a gente tem a imagem original. Se tem uma coisa que tá muito diferente, são as cores, ó. Por exemplo, o nosso tá muito mais um vinho, não tá um vermelho vivo, igual o da animação. Então deixa eu colocar aqui o nosso Homem-Aranha na mesma posição. E a gente vai mexer agora no filtro de câmera RAW. Aqui a gente consegue mexer em bastante coisa, como por exemplo exposição, contraste eu vou deixar um pouco mais, vibração eu vou deixar bem vivo, mano, bem vivo. Ai, nossa, tá até meio... Eu vou tirar um pouco a temperatura. Não, vou deixar um pouco mais vivo a imagem, velho. Eu acho que tá até um pouco exagerado. Assim fica melhor, ó. Vamos deixar a imagem bem quente. E tá aqui, velho. Agora sim tá mais parecido, ó. Só que a gente ainda tem que deixar meio aqui, ó. Pronto, agora não tem o que falar, velho. Agora tá igual, ó. Gostei. E sem mais enrolações, quero fazer mais uma imagem com o traje clássico. E eu gostei demais dessa imagem aqui, ó, com a teia vindo aqui. Eu acho que esse efeito aqui ia ficar muito legal se a gente conseguir fazer. Pra fazer pode ser em qualquer lugar que tenha uma árvore, como por exemplo aqui, ó. Aqui fica um lugar legal. Eu não sei se tem alguma van por aqui. Beleza, tem esse busão. Vamos pegar um busão, mano. Um busão eu acho que fica mais legal. Só que o busão aqui é branco, né? Não, é branco? É branco. Tá, eu mudo a cor do busão no Photoshop, isso não vai ser problema. Agora o nosso Homem-Aranha, eu vou colocar como Model Block, vou colocar exatamente a mesma Model Block que a gente tinha lá. Vamos resetar a pose dele, pronto. A teia tá na mão errada, vamos colocar a teia na mão certa, que é essa mão aqui. Vamos resetar ela também. E vamos começar primeiro fazendo a pose do nosso Homem-Aranha. Eu vou, primeira coisa, inverter ele para deixar ele virado pra cá, né? Um pouco mais pra cima também, por favor. Essa perna tá virada aqui, assim. Essa perna também tá meio pra cá, aqui assim. O Homem-Aranha, ele tá meio inclinado pra baixo e pro lado, assim. Esse braço dele dobrado pra cá. E esse aqui é onde vai a nossa teia. Aqui, desse jeito. Perfeito, mano. E o rosto dele, claro, tem que estar olhando ali pra teia, né? Não adianta estar olhando pro nada. Então, na verdade, ele tá meio que olhando assim, né? Ó, assim. Olha a chuva que começou aqui no Minecraft. Vamos descer ele pra colocar já no lugar certo. Aqui. Ótimo. Vou tirar essa chuva e arrumar essa teia que tá muito bugado, mano. Essa teia não tá dando, não. Vamos primeiro alternar ela aqui assim. Acho que dá pra gente colocar ela mais ou menos aqui, assim, ó. Ó. Beleza, vamos entrar aqui no FOV 30 pra gente conseguir ficar o mais preciso possível. Ih, vou ter que esticar mais essa teia. Agora sim ficou perfeito. Conseguimos pegar aqui então a imagem original. Vamos colar a nossa imagem aqui por cima. Vou diminuir a opacidade pra gente conseguir enxergar melhor. E a gente só coloca... Ih, quase não tirei foto do busão. Beleza, tirei uma nova foto e agora sim eu acho que deu certinho. Vou até deletar aqui a foto anterior e agora a gente coloca o nosso Homem-Aranha aqui no topo. Boa, ó. Fala se não tá. Ó a teia. Eu só vou alterar a cor desse ônibus aqui, que o nosso ônibus não tá com a cor original, né? A cor original ele é meio ciano, né? Uma cor meio... Deixa eu ver se tá mudando por aqui, ó. Pronto. Essa cor aqui, ó. E tá feito, mano. Mais uma imagem. E agora escreve aqui nos comentários qual de todas essas fotos foi a sua preferida. Qual delas você achou que ficou mais legal?